E aí galera, beleza? Não sei se você está acompanhando nas notícias nacionais, mas tem muito se falado sobre a tal reforma da Previdência, né? Que está rolando aí no Congresso Nacional durante o governo Temer. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, explicar afinal o que significa isso para a vida das pessoas. Tem muita gente contra, muita gente a favor. De forma geral, a mídia está muito a favor, então eu queria alertar vocês aí sobre algumas características. É importante a gente lembrar que ataques à Previdência Social são feitos desde o governo FHC, desde o governo Lula, desde o governo Dilma. Não estou defendendo ninguém aqui. A primeira coisa importante é entender, para quem não sabe, para quem está aí perdidaço, não sabe nem o que é Previdência, entender o que é Previdência. O sistema público de Previdência é o seguinte: o trabalhador, quando ele é registrado, ou não, ele pode ser autônomo e recolher ele mesmo, ele paga um imposto que é o INSS, que é uma porcentagem do salário, e essa porcentagem desse salário é depositada no governo federal, e esse dinheiro depois volta para o trabalhador quando ele se aposenta, e é a aposentadoria que ele recebe no sistema público. O projeto de lei, na última quarta-feira, dia 3, foi aprovado já pelo Congresso. Como a reforma da Previdência vai mudar a Constituição, é aquele esquema de votação que a gente já aprendeu quando houve o impeachment da Dilma. 2/3 da Câmara dos Deputados precisa aprovar o texto final para ele passar para o Senado. O que prevê, então, o texto base que já foi aprovado e por que a gente assume aqui já agora para vocês que a gente critica muito esse texto e que a gente é completamente contra essa reforma, né? A primeira coisa é que ele aumenta a idade mínima para aposentadoria. A idade mínima para homens passa agora para 65 anos e das mulheres passa para 62 anos. A diferença entre homens e mulheres cai bastante. É importante a gente lembrar que uma sociedade patriarcal como a gente vive no Brasil, as mulheres geralmente fazem dupla jornada, pelo menos. Trabalham ali as suas 8 horas de trabalho. Agora, com a reforma trabalhista que a gente já falou em outro vídeo, pode ser que trabalhe ainda mais. E aí, depois disso, nessa sociedade que a gente vive, a mulher ainda cuida da casa, cuida dos filhos e assim por diante. Segunda questão, para você ter uma aposentadoria integral, receber 100% do teto, que é um pouco mais de R$ 5.000 por mês, que já é um absurdo, né? Você tem que comprovar 40 anos de contribuição sindical, contribuição de registro, de recolhimento do INSS. 40 anos. Antes o texto previa 49 anos de contribuição, aí os deputados, em sua benevolência, diminuíram para 40 anos de contribuição, porque afinal eles pensam no povo, não é mesmo? O tempo mínimo agora, que antes era de 15 anos, agora passa a ser 25. Antes você tinha lá a idade mínima, mais os 15 anos de contribuição, e você conseguia fazer uma conta desses 15 anos mais a idade mínima e conseguir se aposentar antes da idade mínima. Agora isso não é mais possível, não há mais essa conta. Agora você realmente é obrigado a contribuir. Além dos 25 anos, você tem que chegar obrigatoriamente até os 65 para homens e 62 para mulheres. Você não pode se aposentar antes, senão você perde muito. Esse texto que está pré-aprovado já pela Câmara não respeita aquilo que a gente chamaria de direito adquirido. Por exemplo, eu já estou trabalhando antes da lei ser aprovada, então supostamente eu poderia estar de acordo com a lei antiga, porque eu já tenho um direito adquirido. Essa reforma da Previdência não considera direitos adquiridos, desrespeita brutalmente qualquer direito adquirido e, portanto, eu que já estou contribuindo, eu vou me aposentar na nova regra e não na regra antiga. A questão ainda piora bastante se a gente pensar nos limites da aposentadoria na nova lei para o trabalhador rural, porque as regras mudam de forma bastante violenta para essa categoria em especial, né? Se fosse na regra atual, os homens trabalham até os 60 anos, as mulheres até os 55, tendo que comprovar 15 anos de serviço, né? A nova regra aumenta a idade mínima das mulheres para 57 anos, dos homens permanece a 60 anos, mas o que muda é o tempo de contribuição, que obrigatoriamente tem que ser de 25 anos. É muito tempo para o trabalhador rural, são 10 anos a mais trabalhando na terra, nas condições que a gente sabe muito bem que existem e que são muito análogas à escravidão no Brasil inteiro. Isso é um problema, a gente sabe disso. Grande parte da argumentação da grande imprensa, portanto, tem a ver com o que se fala de rombo da Previdência. Como se a população brasileira estivesse envelhecendo, está mesmo, e as mulheres tendo cada vez menos filhos e, portanto, o dinheiro que existe ali disponível, recolhido pelo INSS, não dá mais conta de pagar tanta gente se aposentando. A gente vai estabelecer aqui alguns pontos que demonstram que esse tal de rombo da Previdência, na verdade, é um grande mito. Primeira coisa que você tem que entender: a Previdência Social ela não está sozinha. A Previdência Social faz parte de um conjunto de sistema que chama Sistema de Seguridade Social. O Sistema de Seguridade Social ele abrange a Previdência Social, que é recolhida pelo INSS todo mês pelo trabalhador e pelas empresas, assistência social, que são programas de ajuda social, o Bolsa Família entra aí, por exemplo, e o investimento em saúde pública. Qual é a grande questão aí? O INSS é apenas um dos recolhimentos para esse sistema de seguridade. Há uma série de impostos que o brasileiro paga que são revertidos para a seguridade social. Deveriam ser, de acordo com a Constituição, investidos diretamente em saúde,
previdência social, que é o que a gente está falando até agora, e assistência social. Esses impostos juntos com o INSS têm superávit todo ano. Eu estou falando de superávit de bilhões de reais. Ou seja, o problema não está na Previdência. O problema está que, contra a Constituição, o governo federal, a presidência da República, usa parte desse dinheiro da Seguridade Social para pagar a dívida pública. Isso não é legal. O que é a dívida pública? São as dívidas que o governo tem, ou com estados, com municípios, com outros bancos, com bancos internacionais de investimento, como o FMI, por exemplo. Se a gente pensar em quanto que o governo usa desse dinheiro para pagar a dívida pública, desse dinheiro da Seguridade Social, é algo em torno de 500 bilhões, com B, de reais por ano. Daria para cobrar toda a Previdência Social e ainda sim ter superávit. Uma outra questão importante, se o governo está preocupado efetivamente em resolver o problema, o governo deveria, na verdade, investir em projetos de crescimento econômico e geração de emprego. Ele declara que o PIB vai ser positivo nesse ano, um saldo de menos de 1%, 0,8%. Não é um PIB tão diferente do governo anterior que eles criticavam tanto. A Dilma cometeu vários e gravíssimos erros de decisões econômicas, isso é inegável. E esse governo, quando toma posse, depois do impeachment, diz que vai resolver essa questão, que o Brasil vai crescer de novo, etc. E o crescimento está com um PIB muito parecido com o crescimento que ela já projetava. Ou seja, aquele carnaval que se fez em torno do impeachment da Dilma se prova cada vez mais uma farsa realmente de tomada de poder. Segundo, o governo poderia, por exemplo, negociar com esses bancos para quem ele deve para diminuir a taxa Selic, que é uma taxa específica dos empréstimos do governo. Mas o governo não baixa essa taxa porque, afinal, quem tem que perder? Somos nós, né? O governo nunca perde, os bancos nunca perdem, quem perde é o trabalhador que toma no famigerado cu. Outra questão importante, o governo poderia, por exemplo, cancelar ou pelo menos diminuir aquilo que o governo chama de isenção fiscal, que é quando grandes empresas ou famílias de alta renda ou igrejas que não pagam impostos adequados ou que pagam impostos muito irrisórios, pequenos demais. Outra coisa importante é se o governo realmente incidisse num combate sério com aquilo que a gente fala de sonegação de imposto. Só em sonegação de imposto se estima que o governo perde por ano 860 bilhões de reais. É 2 previdências. Aí tá aí uma galera aí, né? Pessoas que trabalham, que atuam em igrejas, por exemplo, instituições como a Rede Globo de televisão. Jogadores de futebol. Eu ia falar agora, o Neymar, né? Além disso, o governo poderia organizar, ao invés de uma reforma na Previdência, uma reforma nos tributos. Aquilo que a gente chama de reforma tributária, que é, impostos mais justos, porque a escala de impostos, por exemplo, do imposto de renda, ela incide com impostos muito mais elevados para quem tem baixa renda e não para quem tem alta renda. Uma reforma tributária que também cobrasse impostos mais elevados sobre grandes latifúndios, principalmente os latifúndios que são considerados improdutivos, que pela Constituição deveriam ser entregues à reforma agrária e não são e não pagam o imposto adequado, ou então taxar finalmente de impostos efetivos, como fez a França recentemente, as grandes fortunas. Grandes fortunas que ultrapassassem o limite pagariam um imposto mais elevado, os mais ricos pagariam mais impostos que os mais pobres. Além disso, o governo tem dívidas ativas, ou seja, empresas que entram em falência, empresas que pedem moratória e não pagam suas dívidas, estados e municípios que emprestam dinheiro do governo e não devolvem, enfim, dívidas ativas que o governo tem que hoje somam 1,5 trilhão de reais. O governo não consegue recuperar isso em processo ao longo do ano 1,3% dessa dívida. Isso sem contar que eu nem citei aqui como é que funciona o sistema de previdência, o sistema de aposentadoria para políticos, por exemplo, que também é um grande absurdo. Sem contar os grandes salários, os salários abusivos que os políticos recebem. Um político pode, por exemplo, não integralmente, mas ele pode se aposentar com uma parcela do seu tempo de serviço. Se o político, por exemplo, um deputado estadual, eleito por São Paulo. Ele cumpre 2 mandatos, ele é eleito para 4 anos, depois ele é reeleito por voto popular por mais 4 anos e ali ele tem 8 anos. Ele pode se aposentar parcialmente e receber uma renda de pelo menos 8 mil reais por mês de aposentadoria. Enquanto isso os trabalhadores comuns, têm que trabalhar até os 60 anos para receber um teto de 5 mil reais. É muito desigual. São possibilidades que o governo teria. Eu numerei aqui pelo menos 5 delas, sei lá, perdi a conta. Tamanha a quantidade de possibilidades que o governo teria em suas mãos para realmente resolver esse problema, mas prefere resolver esse problema incidindo em quem é mais prejudicado sempre. Se informe mais,
tente entender um pouco mais sobre o que é a reforma da Previdência, leia, não acredite apenas naquilo que você vê na grande mídia, os caras têm interesse por trás disso. O que você acha que um canal de TV como a Rede Globo, por exemplo, vai divulgar sobre a reforma da Previdência? Se uma das soluções, como eu falei aqui, é cobrar a dívida ativa. E uma das maiores dívidas ativas de imposto atrasado é da Rede Globo de televisão, por exemplo. Eu estou citando um exemplo de vários outros exemplos que apoiam essas ideias, porque na verdade não estão defendendo o interesse público. Fiquem aí então com essa mensagem, espero que vocês gostem desse vídeo. Fica com a gente, curte, compartilha, tenta aí mostrar para o máximo de pessoas possível para a gente poder espalhar essa palavra, esse alerta e essa denúncia. Até o próximo vídeo. Aí depois vocês perguntam por que eu bebo.